No vídeo de hoje pretendo comentar um pouco sobre como se sentem as vítimas de um relacionamento abusivo, né? Por que eu vejo necessidade de comentar esse tema? Porque o fim, o momento que se segue ao término, ou mesmo durante um relacionamento abusivo, que as pessoas sentem é completamente diferente do que se passa em qualquer outro relacionamento, né? Por exemplo, num término de uma relação normal, é normal que sintamos tristeza, né? A falta de uma pessoa, saudade, ou sintamos às vezes raiva se terminou mal, e nós ficamos entre a tristeza, a raiva ou alguns sentimentos que ocasionalmente passam, né? O sentimento de perda, tristeza, saudade pode ocasionalmente passar, né? O término de um relacionamento abusivo envolve outros sentimentos e sensações que parecem que não vão passar e que são de outra ordem, são muito mais destrutivas e muito mais... nos causam uma insegurança muito maior e uma instabilidade emocional muito maior do que a simples tristeza de um término, de uma relação menos turbulenta, mais consensual, no sentido de que as pessoas chegam a um acordo num término. Bom, então tentando responder a essa pergunta, como se sentem as vítimas de um relacionamento abusivo? A primeira questão é que após um relacionamento abusivo nós temos respostas pós-traumáticas, né? Respostas análogas a um trauma, né? Que respostas são essas? Primeiro, a lembrança, né? Você vai ter lembranças constantes de como era aquela relação, se questionando o que você fez de errado, né? Onde houve o problema. Então, um segundo ponto, dúvidas sobre si. Você vai ter lembranças constantes associadas a dúvidas. Onde eu errei, o que eu fiz de errado, porque o que vai passar na sua cabeça é uma pessoa que te culpa por tudo. Então você vai ter essas lembranças constantes de como era a relação associadas a dúvidas sobre o seu papel nessa relação, né? Você vai ter, então, depressão, mas que não vai ser uma mega tristeza associada ao término, né? Vai ser ligada de maneira muito forte uma ansiedade, a um sentimento de não saber, uma ansiedade de não saber o que é o dia de amanhã, né? Porque você vai ter dúvidas sobre si, dúvidas associadas às lembranças, vai ter uma certa inconstância emocional, um medo de retornar a esse relacionamento, ou um desejo de retornar. Então, ao mesmo tempo, medo e vontade vai ser algo muito estranho, né? Então vai viver uma ansiedade associada a isso. Então é comum, né, nesses términos de relacionamentos abusivos ter uma resposta análogas ao trauma, né? São relacionamentos traumatizantes, né? Só que o mais destrutivo de tudo é a perda de um senso de realidade, né? Quando estamos num relacionamento abusivo, estamos lidando com pessoas que vão negar quem nós somos, criticar quem nós somos, criticar nossa visão dos fatos, né? São pessoas que distorcem elas próprias a interpretação dos fatos e nos acusam de distorcer. Então, nós vamos, por acreditar nessas pessoas, nós vamos começar a questionar a nós próprios, né? Sobre nossa versão da história, sobre quem nós somos. Então, nós vamos ter nosso senso de realidade bagunçado, né? E esse é o elemento mais destrutivo de ter passado por uma relação abusiva, né? Nós vamos muitas vezes endossar a construção dessa história pelo abusador, né? Vamos endossar a dissonância cognitiva deles, ou seja, a distorção que eles têm da visão de mundo, né? Dos fatos. Eles vão distorcer os fatos, nos contar os fatos de maneira distorcida, e nós vamos nos questionar por confiar neles se a versão deles não é verdadeira, né? Então, por ter essa distorção desse senso de realidade, nós vamos ter dúvidas sobre o nosso próprio caráter. Será que eu não sou uma pessoa ruim? Será que eu engano, minto essa pessoa sem perceber? Será que eu não sou uma pessoa manipuladora? E isso faz muito mal, isso coloca a pessoa que foi vítima de abuso numa situação desesperadora, de não acreditar em si própria, né? Então, várias crenças negativas sobre si vão ser ampliadas. Você vai começar a achar que você é uma pessoa ruim, que uma pessoa que não merece afeto, que você é uma pessoa culpada de tudo, que erra em tudo, né? É o senso de realidade destruído. Você não consegue... Uma pessoa que você confiou disse que você não é confiável. Uma pessoa que você confiou fez você desacreditar, de um lado,
as suas crenças sobre o que é o mundo e de outros suas crenças sobre o que é você. Então o seu mundo caiu, você não sabe o que é o mundo e o que é você, você não consegue ter uma estabilidade de interpretações sobre o mundo, porque aquela pessoa que você confiou te ataca justamente nesses pontos, né? Então, ao passar por essa perda de seu senso de realidade, você vai ter um medo constante do que pode ser o amanhã, né? Você vai viver numa instabilidade, como análoga a viver num estado de guerra. Você não sabe o que pode ser amanhã, até porque você saiu de um relacionamento que era um estado de guerra, em que uma pessoa podia lhe causar o caos, dúvidas, culpa, agressões verbais ou até mesmo agressões físicas a qualquer momento. Então, nesse momento de pós-relacionamento abusivo, você vai estar em hipervigilância. É a continuação da hipervigilância que você já vai ter nesse relacionamento, né? Estar num relacionamento abusivo é estar num estado de hipervigilância, estar num estado análogo à guerra, porque você não sabe quando que virão os próximos ataques ao que você é, né? Quando você vai ser desvalorizado de novo, quando você vai ser ofendido de novo, né? Então, desde o momento que você está nesse relacionamento até o final, você vai buscar explicações, né? Algo que bagunça tanto sua realidade que você vai ficar na busca constante de explicações sobre o que está acontecendo, né? Porque a pessoa abusadora, a pessoa abusiva, questiona tanto você como o que você acredita, questiona você como o funcionamento do seu mundo. Então não sobra nada para você acreditar. Se você acreditar no discurso da pessoa abusiva, você não acredita nem em você e nem no que é o mundo, né? Então você vai viver numa busca de explicações. O que eu estou fazendo, o que essa outra pessoa está fazendo, por que isso está acontecendo. E essas explicações não vão ser fáceis de encontrar, né? Se você confia nessa pessoa que está com você, você vai endossar uma parte do discurso dela e você vai ficar muito confuso, porque essa pessoa é contraditória. Uma hora te dá carinho, uma hora te dá afeto, outra hora te odeia. Então você vai ter muita dificuldade de encontrar essas explicações, né? E isso torna também difícil explicar para outras pessoas o que você está passando, porque você vai explicar de uma maneira que é muito difícil de achar coerência, porque vai estar pessoas abusivas são muito incoerentes, não tem uma estabilidade do self, uma estabilidade do eu. Então elas apresentam uma hora ser de um jeito, outra hora de outro, né? E elas próprias rejeitam o lado abusivo delas. Então, ao contar o que você passa, quem conhece ambos os lados, ao contar para outra pessoa, não vai entender, né? As pessoas, quando ouvem as histórias de relacionamentos abusivos, quem nunca passou por isso, não entende, acha que é mentira, acha que você é masoquista, que no fundo você gosta de sofrer, porque se você ficou nisso, então você gosta de sofrer. O que não é verdade é porque em algum momento essa relação foi boa, né? Vão te acusar pessoas que não entendem a história, que não sabem o que está acontecendo, de dramático. Ah, não pode ser assim, você deve estar exagerando, né? Dramático, exagerado. Então, as pessoas vão ajudar, no fundo, o abusador, porque elas vão invalidar a sua dor, elas não vão entender o que você está passando. E isso piora um elemento em você, que é o elemento que a pessoa abusiva já coloca em você, que a culpa é sua. Se você conta para outras pessoas e as outras pessoas não entendem, você vai começar a achar que a culpa é sua mesmo. Então, vai acabar reforçando o abuso como merecido. O discurso do abusador vai ser reforçado mesmo por pessoas que simplesmente não sabem o que está acontecendo, né? Então, quem não viveu isso, não entende exatamente o que é isso, né? Porque é algo tão destrutivo, porque o amor ali é usado para torturar, para invalidar, para dominar. Parece algo absurdo, parece que não é amor, e pode não ser, né? É uma forma distorcida de amor. Uma pessoa abusiva normalmente é uma pessoa que aprendeu o afeto de maneira completamente distorcida no seu ambiente familiar. Então, é um amor que não é amor, que é tortura, que é invalidação, que é dominação, né? E por isso é uma sensação de não realidade, porque parece absurdo, parece cruel, e como aquela pessoa que era tão boa para você no início, agora é tão cruel, né? Então, vários resultados imediatos em termos de crenças sobre si vão ser construídos nesses relacionamentos, vão ser construídos. Você vai começar a acreditar em certas coisas que vão surgir dessas crenças no relacionamento, nos momentos turbulentos, e vão permanecer depois por meses após o término, né? Primeiro, uma crença de que o amor não existe, né? Que você no fundo é um idiota, o amor não existe,
As pessoas são assim, elas fazem mal umas para as outras, as pessoas vão te usar, né? Então você não vai acreditar no amor, não vai acreditar que as pessoas podem ser sinceras e buscar e ser empáticas e caridosas, você vai duvidar disso, né? Então você vai começar a sustentar a crença de que os humanos podem não ter compaixão como você, ou achar que faz parte da natureza humana não ter respeito pelos sentimentos dos outros. Então você vai lidar com uma realidade terrível em que alguém que te ama te tortura, e o resultado disso é achar que não existe amor no mundo, né? Então é uma realidade terrível que você tem que enfrentar depois, que é de sair disso, dessa crença, porque essa pessoa que está com você que fez você acreditar nisso, né? Então é uma situação difícil de aceitar. O problema difícil de aceitar é que pessoas que em alguns momentos são boas, podem ser malignas e cruéis também, porque sofreram tanto em algum momento da vida delas que desenvolveram respostas cruéis a relações de afeto, né? Elas são traumatizadas em seu afeto, então elas traumatizam no afeto as pessoas que elas se relacionam, né? E essa é uma realidade muito difícil de aceitar, né? De que o amor pode ser destrutivo e que, sobretudo, há maldade nas pessoas que amamos, né? Ou que nós amamos pessoas que vivem o afeto de maneira absolutamente destrutiva, né? Então, ao viver num relacionamento abusivo, ao passar por um relacionamento abusivo, nós vamos ter algumas respostas imediatas, alguns efeitos relativos a essa invalidação de todas as nossas crenças sobre o que nós somos e sobre o que é nossa realidade, né? Esses resultados vão ser, primeiro, isolamento. São os resultados traumáticos normais, né? Só que normalmente são vividos em traumas mais severos, mas um relacionamento abusivo é um trauma severo. Deixar de acreditar no que é o mundo ao seu redor, deixar de acreditar em elementos éticos do mundo, em elementos éticos de você próprio, é destrutivo e muito traumático. Então o resultado imediato primeiro vai ser um isolamento, uma forma de proteção. Você recua da vida social, se isola porque você tem medo que as pessoas possam te fazer mal. Segundo, um nervosismo e uma impaciência. Você vai ter dificuldade de agir da mesma forma frente aos outros, você vai ser mais impaciente, porque as pessoas não vão entender bem o que você passou. Então você vai ter impaciência com elas e muito nervosismo para explicar. Você vai viver em alerta e medo constante, porque você vai ter medo de voltar àquela relação, e dois, de que a próxima pessoa que você se envolver, se você se envolver com outra pessoa, vai viver aquilo de novo, ou que seus amigos possam te fazer mal. Então você vive em alerta e medo. É muito comum também, após essas relações, ter constantes pesadelos, insônia, porque você fica pensando nos eventos que se passaram, as memórias voltam, as memórias vão voltando, e você fica pensando o que eu fiz de errado, porque essa pessoa te culpou, então você vai achar que tem algo de errado em você, que você fez algo de errado, e mesmo que você durma, você vai ter pesadelos que vão te pensar o que há de errado nessa relação. É sua cabeça te dizendo, teve algo de errado, pense nisso, né? Porque você não vai... Uma relação abusiva é diferente de qualquer outro tipo de relação, tá? Esse que é um ponto. Relações têm desentendimentos. Relações podem terminar até mal devido a desentendimentos, mas uma coisa é uma relação que termina por desentendimentos, outra é uma relação em que tudo que você é atacado de maneira pejorativa, destrutiva pela pessoa que você confia. Isso é diferente do desentendimento, isso é uma invalidação de todas as suas crenças a ponto de não sobrar nada de você, né? Então esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção, né? E por isso que é tão traumático, porque você sai dessa relação com uma realidade distorcida. Você adere ao discurso da realidade da pessoa abusiva, que é um discurso distorcido da realidade. É o discurso de uma pessoa que não confia em ninguém, de uma pessoa que não é capaz de ter um afeto saudável, de uma pessoa que culpa todos pelos seus próprios erros. É uma realidade distorcida dela, e você, confiando nela, vai endossar essa realidade. Então você vai ver um mundo dessa pessoa em você, que é um mundo hostil, né? Então,
é extremamente traumático porque você vai não ter mais estabilidade no mundo ao seu redor e endossou o mundo de uma pessoa que vê o mundo de maneira distorcida, que vê as relações afetivas de uma maneira completamente distorcida, né? Depois de um relacionamento abusivo, então a grande dificuldade é se recuperar, né? Se recuperar. Você tem que recuperar duas coisas: você e a sua realidade. Você e o que você acredita que é o mundo social, né? Então, basicamente não há retorno ao que você era antes. Você vai sentir que perdeu algo de você, de que algo que você vivia, acreditava, não existe mais, né? Vai ser como se não houvesse mesmo possibilidade de voltar ao que você era, e não há possibilidade, acabou. O que você era antes, acabou. Você tem que reconstruir novas bases, porque você vai ter que se reconstruir, e você não vai ser o mesmo depois, né? Então você vai ter que reconstruir um novo eu, e um novo mundo social, um novo mundo de relações, né? Que eventualmente, à medida em que você entender o que se passou com você, esse novo eu vai ser mais seguro. E esse novo mundo social vai ser um mundo mais complexo, em que as pessoas são ambivalentes, em que as pessoas são contraditórias, e que as pessoas podem fazer o mal mesmo sendo boas, né? Porque as pessoas têm problemas não resolvidos, então vai destruir um pouco de sua inocência sobre o mundo. E vai construir um eu mais forte, né? Você vai construir, superando esses seus traumas, um eu mais forte, que entende que relações precisam também de limites, barreiras, para que você não seja magoado, machucado, né? Porque as pessoas, principalmente pessoas que passaram por traumas severos e que acabaram por se tornar, em meio a esses traumas severos, pessoas abusivas, violam seus limites, machucam você, vão além do que são seus limites sentimentais. E você tem que aprender isso, né? Então, passar por uma situação de um relacionamento abusivo é o esforço para romper com uma realidade distorcida, porque viver nessa realidade pode fazer com que você próprio se torne uma pessoa abusiva. Então, é necessário esse exercício de ruptura com o que você passou, para reconstruir seu eu e seu senso de realidade, né? Alguns últimos pontos que eu queria comentar, e que são bem importantes, essa realidade de um relacionamento abusivo é muito destrutiva já para quem viveu alguns meses nessa relação, para quem viveu alguns anos nessa relação, né? Você aderir ao discurso de uma pessoa que invalida quem você é, que duvida de quem você é, que duvida das suas crenças, que faz você desacreditar nas pessoas, já é suficientemente dolorido quando é algo que pode durar alguns meses ou alguns anos. Agora pensemos no seguinte: como é viver numa relação abusiva a vida inteira, né? Pessoas que permanecem em casamentos de longo prazo, longuíssimo prazo, com pessoas abusivas, ou famílias muito abusivas. O que é ser uma criança que vive até os 18 anos numa família abusiva, ou que viveu toda a sua infância numa família abusiva, né? Pessoas abusivas são pessoas que também foram abusadas em algum momento, muito provavelmente por familiares abusivos, e que criavam nela essa falta de senso de o que sou eu, porque invalidavam, você não é isso, diziam sobre essas pessoas coisas que elas não são, né? Distorciam a realidade, né? De modo que pessoas abusivas em algum momento passaram por relações abusivas, que podem não ter sido amorosas, mas terem sido familiares, e o fato de elas não terem uma estabilidade afetiva, e não terem uma estabilidade, e não conseguirem criar um mundo estável na cabeça delas, tem a ver com o fato de terem vivido muito tempo nesse contexto. Então, esse vídeo não se direciona só para que você que está num relacionamento amoroso abusivo, ou que acabou de sair de um e duvida de si próprio, e duvida do que são as pessoas, busque entender para superar, mas também para pessoas que são abusivas, para que entendam que em algum momento da vida delas, elas também passaram por isso e não conseguiram superar. E por isso vivem sem saber quem são
e sem ser capaz de confiar nos outros, né? A resposta traumática a um relacionamento abusivo é essa, a desconfiança, o medo, o pânico diante do mundo, diante dos outros. Então, esse vídeo é dedicado a ambos, né? E o grande desafio de ter vivido um relacionamento abusivo na família, quando você é criança, ou no seu fase de desenvolvimento, e para um adulto também, e principalmente para um adulto, é sair dessa construindo um eu mais seguro e uma realidade social complexa em sua cabeça. Uma possibilidade de ver as relações sociais de maneira mais complexa sem se tornar alguém que também distorce o mundo. Voltar a ter uma base segura sobre o mundo, esse é o desafio. Entender quem é você, o que você acredita, o que é o mundo social para você, o que as pessoas são. Então, o grande desafio é reconstruir essas crianças que, após o fim de um relacionamento abusivo, saem solapadas. Esse vídeo, como os outros, tem esse aspecto instrutivo, mas, sobretudo, tem o objetivo de tentar permitir que vocês entendam, que vocês passam visando uma recuperação dessa situação que é muito difícil para vocês. Então, obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.